Bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que se inscreveram nesse Pró-Olímpico de fevereiro de 2025. Meu nome é Carmen Matias, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e eu vou conversar um pouquinho nessa aula, que é destinada ao nível A, sobre a geometria para além dos cálculos. Em geral, enquanto professores de matemática, nós sempre nos preocupamos muito em trabalhar a geometria a partir do cálculo de perímetros, de áreas, de volumes, né? E o que a gente percebe olhando as provas da UBMEP Mirim? Que existem muitas questões muito interessantes, muito instigantes, que não precisam de cálculos para serem resolvidas. Elas precisam apenas de uma habilidade. E nesse caso, são as habilidades de visualização. E é sobre isso que nós vamos abordar, é sobre este tipo de habilidade que nós vamos abordar nessa aula. Então, aqui nós vamos falar rapidamente sobre visualização e habilidades de visualização espacial e vamos focar a nossa aula em exemplos de questões tanto da UBMEP quanto de outros testes que abordam essas habilidades, né? Depois, para finalizar, nós teremos uma listinha com alguns exercícios e a avaliação final deste módulo, certo? Então, para começar, vou conversar com vocês muito rapidamente sobre visualização. Sempre que nós olhamos para uma tela de TV, para uma fotografia, para o livro didático, nós temos imagens bidimensionais que estão representando objetos tridimensionais. Por exemplo, aqui, nós estamos enxergando, o nosso cérebro enxerga essa figura daqui como sendo um paralelepípedo. Mas, na verdade, ela é um desenho plano, né, feito por dois paralelogramos e por um retângulo, certo? Se nós pararmos para pensar, o que o nosso cérebro enxerga, né? Então, o cérebro ele tem a capacidade de ver objetos tridimensionais como esse paralelepípedo, né? E pensar que aqui atrás eu tenho mais uma aresta, né? Mais dois vértices que não estão sendo representados, e além de ter três faces ocultas, certo? Então, o nosso cérebro ele é programado para que nós enxergamos neste desenho aqui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, certo? Então, é esse tipo de capacidade, é esse tipo de habilidade que está sendo cobrado dos nossos alunos e de nós mesmos em alguns exercícios. Para isso, em 2022, um aluno de mestrado, ele fez uma dissertação que ele olhou, entre outras coisas, as questões do Enem, né? Eu sei que o Enem, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, não é o nicho dos professores do nível A, mas é interessante observar que, olhando as provas do Enem, nós encontramos muitas questões que abordam algumas habilidades de visualização espacial. E, nesse caso, nós colocamos essas habilidades em categorias, a partir de alguns outros estudos. Então, as categorias que nós encontramos foram 7, né? A primeira é coordenar e integrar visualização de sólidos. Esse aqui é o caso de algumas questões que é necessário algum tipo de projeção ou algum tipo de sistema de projeção para resolver. Girar um sólido é quando eu tenho um sólido numa posição e eu coloco esse sólido em outra posição e eu preciso identificar. Gerar sólidos de revolução é gerar um sólido de revolução mesmo. No caso, eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho um eixo de rotação aqui e eu giro esse triângulo retângulo em torno desse eixo. Qual é o tipo de objeto que eu vou obter? Né? No caso, vai ser um cone. Desenvolver uma superfície é planificar a superfície, ou dada a superfície, eu quero saber qual é a planificação, ou dada a planificação da superfície, eu quero saber qual a superfície que eu obtenho quando eu consigo juntar essas peças, né? Compor e decompor um sólido é um pouco diferente da planificação,
porque aqui é mais estilo Minecraft mesmo, né? E no caso do nível A, se aparece muito mais composição e decomposição de figuras planas, ao invés da composição e decomposição de sólidos. Nós vamos ver algumas atividades nesse sentido. Identificar as seções é quando a gente corta algum sólido e eu quero verificar que tipo de seção eu obtenho, e a parte de orientação espacial é realmente, de fato, a parte que os professores de primeiro a quinto ano trabalham, que é a parte de lateralidade, né? É a parte da pessoa, são aqueles exercícios onde a pessoa precisa saber para que lado que ela vai virar para fazer um determinado caminho. No caso da UBMAP, eu identifiquei 5 dessas habilidades, eu só não identifiquei aqui as seções de um sólido, não teve até então nenhum tipo de questão, e nem um tipo de questão de gerar sólidos de revolução. Mas, apesar disso, eu vou trazer alguns exemplos que exploram essas habilidades. E para auxiliar na exploração dessas habilidades, eu planejei para algumas questões applets do GeoGebra, que vão auxiliar ao professor, de alguma forma, se for dar algum treinamento para os seus alunos, aqueles que não conseguem, de fato, enxergar as soluções, né, para que essas soluções se tornem mais simples, né, e que para esse aluno comece a treinar esse tipo de habilidade. Então, vamos lá, vamos aos nossos exemplos, certo? Então, o primeiro exemplo aqui é da UBMAP Mirim, né, que é um exemplo de uma questão que trata da orientação espacial. Então, aqui eu tenho que o aluno, para ir da sua casa para a escola, precisa virar 4 vezes para a esquerda e 2 vezes à direita. A aluna, no caso, a Débora, né? Aí está perguntando qual das figuras abaixo mostra o caminho que essa aluna fez. Vamos observar o seguinte, nesse caso aqui não está pedindo em ordem, né? Qual o caminho, como que ela virou. Apenas está dizendo que ela virou aqui 4 vezes para a esquerda e 2 vezes para a direita. Então, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Nós vamos ter que verificar, olhando o caminho da casa para a escola, né? Onde a Débora precisou girar e qual foi o giro que ela fez, né? Então, vamos lá. Ela sai da casa, no primeiro item, ela sai da casa, se posiciona aqui e ela vira para esquerda. Depois, ela vira para direita. Aqui ela vira para direita novamente, certo? Aqui a Débora vira para a esquerda. Aqui ela se posiciona, vira para direita. E aqui ela vira para direita novamente. Então, nesse caso, ela virou 2 vezes à esquerda, que foi nessa esquina, vamos dizer assim, nessa esquina e nessa aqui, e 4 vezes para a direita. Não é o que a gente precisa. No segundo item, ela sai de casa, chega aqui e vira para onde? Vira para a direita. E aqui ela vira para a direita. Observem que nesse caso aqui, ela está só virando para o mesmo lado, né? Então, ela está sempre virando para a direita. Então, ela virou aqui 6 vezes para a direita. Na letra C, ela sai de casa, certo? Vira, ela sai de casa, vira aqui para esquerda, vira para a esquerda novamente, depois se posiciona aqui, ela vai virar para a direita, aqui ela vira para a esquerda, certo? Aí depois aqui ela vira para a esquerda novamente e aqui ela vira para a direita. Então aqui nós temos 4 giros para a esquerda e 2 giros para a direita. Então, aparentemente, nós já temos a solução. Aparentemente não, né? Porque é uma solução só. Então, essa aqui é a solução, é a letra C. Mas vamos olhar qual o caminho que a Débora faz aqui na letra D. Ela sai de casa, ela chega aqui, ela vira para a esquerda, depois ela vira
para a direita, aqui ela vira para a direita novamente, para a direita novamente, aqui ela vira para a direita novamente, e aqui ela vira para a esquerda. Observem, eu preciso me posicionar para conseguir enxergar para onde que a Débora está virando. Nesse caso aqui, de novo, ela virou 2 vezes para a esquerda e 4 vezes para a direita. Nesse caso aqui, ela sai de casa, ela vira para a esquerda, 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 para a esquerda. Sempre faz o mesmo tipo de conversão, sempre para a esquerda. Então, aqui ela fez 6 vezes para a esquerda. Então, nesse caso aqui, a resposta é a letra C, certo? Bom, vamos continuar a nossa investigação. Deixa eu tirar o flow daqui. Nesse caso aqui, a gente tem... Ele está perguntando se eu quero continuar aqui, quero. Se a gente tem aqui, nós temos aqui uma questão da UBMEP Mirim também, que o Pedrinho, ele olhou de cima a montagem dos cubinhos. E aí se pergunta o que o Pedrinho enxergou. Então, eu vou abrir aqui bem rapidinho, e a gente vai olhar, antes de abrir o aplicativo, eu vou olhar aqui o tipo de resposta esperada. Então, é como se a gente tivesse uma pilha de cubinhos e olhasse essa pilha de cubinhos de cima, né? Eu estou olhando aqui, aquela pilha de cubinhos que está em cima da mesa, olhando de cima. O que o Pedrinho vai enxergar? Se a gente olhar aqui, olhando de cima, eu vou enxergar esse cubinho, esse cubinho, este cubinho, este cubinho e este cubinho. Ou seja, eu vou ter, parece um Czinho virado, né? Porque eu vou enxergar esse primeiro cubinho aqui, esse cubinho, esse e esse aqui. Não vai ser essa alternativa B, por quê? Porque esse cubinho que está para cima, ele não está para trás, né? Ele está exatamente em cima do segundo cubinho ali. Então, se eu olhar, obviamente, né, a resposta vai ser a letra A, né? Já está de cara aqui, mas a gente pode convencer os alunos a partir do aplicativo. Então, se eu olhar aqui, ó, olhando de cima, né, obviamente eu tenho a resposta, que é a letra A. Não pode ser a letra B, nem a C, nem a E, nem a nenhuma delas, ok? Então, a nossa próxima questão também é uma questão sobre coordenar e integrar a visualização de sólidos, ou seja, só que nesse caso, diferente da questão anterior, nós temos as vistas e é solicitado para o aluno qual é a pilha de cubos. Aqui eu vou utilizar o flow aqui bem rapidinho, vou só tirar para cá, para a gente olhar junto aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ela olhou a pilha de cubos de frente. A ideia aqui realmente é olhar a primeira visão, que é a visão frontal, que vai ser a visão mais simples, né? Se nós olharmos aqui a letra A, para ser aquela visão frontal, nós deveríamos ter um cubinho, nós deveríamos ter um cubinho aqui, ó, né? E aí me daria a visão frontal aqui, certo? E não poderíamos ter esse cubo, né? Para a... não, volta. Droga. Vou voltar para isso aqui. A próxima questão selecionada também é uma questão que envolve coordenação e integração de vistas, né? Só que nesse caso, ao invés de eu ter o sólido e perguntar qual é a vista, eu tenho as 3 vistas, né? E eu pergunto qual é o sólido. Então, eu vou abrir aqui e a gente vai fazer junto, né? Nesse caso aqui, a ideia para resolver esse problema é olhar a vista mais simples que a gente tem, que é a vista de frente. Né? Se eu olhar aqui a letra A, ela não pode ser a vista de frente, por quê? Porque nessa vista de frente eu preciso ter um cubo. Poderia ser um cubo aqui em cima, né? Eu poderia ter um cubo aqui, certo? E eu não poderia ter esse cubo aqui,
para ter essa visão. Então, a letra A já não pode ser olhando de frente. Se eu olhar essa aqui de frente, eu tenho para esse aqui seria esse cara aqui, esse aqui seria esse aqui seria esse aqui, esse aqui. Perfeito. Tudo tranquilo, então pode ser essa vista. Para a letra C, eu não vou poder ter essa vista, por quê? Porque eu tenho este cubo a mais, né? Então, não rola. Na letra D, esse cubinho representa esse cubinho representa esse cubinho representa esse, e esse cubinho representa essa representação, este quadrado representa este cubinho, certo? Então, aqui, este quadrado representa este cubinho. Então, aqui tá ok, pode ser a letra D. A letra E também não é possível, por quê? Porque esse cubo aqui tá a mais, certo? E falta um cubinho ou aqui para trás ou aqui do lado, né? Aí daria certo. Então, não temos essa representação da letra E. Não dá. Agora, se a gente olhar de lado tá ok, né? Porque se eu olhar de lado, tanto a letra E quanto a letra B, elas têm exatamente a mesma representação. Aí, então, falta o quê? A gente olhar de cima. Olhando de cima, para a letra, vou trocar a cor aqui, para a letra B, olhando de cima, então, opa, só um minutinho. Olhando de cima, então, o que que eu tenho? Na letra B, esse quadradinho aqui, se eu olhar de cima, ele deveria estar aqui atrás, né? E não deveria ser esse aqui. Então, não pode ser a letra B. Tem que ser, de fato, a letra D. Então, vai ser a nossa resposta correta. Para esse caso aqui, eu também fiz uma representaçãozinha utilizando o GeoGebra. Então, se a gente olhar aqui o item D, tem todos os itens, né? Para não perder muito tempo, então nós vamos olhar só o item D. Ó, a representação de frente. Deixa eu só um pouquinho. Deixa eu colocar ele aqui na forma certa. A representação de frente, ok. A representação de cima, ok. E a representação de lado, ok. Certo? Então, essa aqui é a letra, o item D. Todos os outros itens, eles podem ser observados. Aqui o item A daria certo de lado, não daria certo de frente, como a gente já tinha comentado. Tá? Todos esses itens, todo esse material que eu fiz no GeoGebra, ele vai ficar disponível no link na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos continuar nosso olhar para as questões selecionadas. A próxima questão que eu selecionei, vamos lá, é essa questão aqui da UBMEP, que ela fala em compor e decompor sólidos. Como eu comentei, o que acontece? Nós não compomos e decompomos sólidos, né? Nós compomos e decompomos figuras planas nesse nível, no nível A. A composição e decomposição dos sólidos, ela é vista muito mais nos níveis mais avançados. De qualquer forma, eu vou trazer alguns exemplos mais tarde dessas composições e decomposições de sólidos. Então, para esse caso aqui, o que a gente precisa fazer com que o aluno tenha em mente? Eu tenho esses dois triângulos equiláteros, eu tenho esses dois triângulos equiláteros, e o Joaquim ele tem que montar figuras formando esses dois triângulos. Nesse caso, a gente pode pensar, se eu colocar um triângulo em cima do outro, eu tenho esse triângulo aqui. Então, esse triângulo é possível de fazer. Se eu colocar um triângulo em cima, girar um desses triângulos e colocar em cima do outro, eu vou ter estrelinha, ok? Posso formar esse losango simplesmente girando e colando o outro triângulo aqui, tranquilo. Posso formar essa figurinha simplesmente colocando um triângulo, vou tirar aqui, colocando um triângulo aqui em cima, nesse caso é a estrela, tá, que eu tô fazendo, e aqui, para fazer esse caso aqui, eu tenho que colocar o triângulo mais para cima aqui, também tá ok.
A única figura que eu não consigo fazer de fato é o quadrado. Então, todas as outras são possíveis de serem feitas. Aqui também eu fiz um aplicativozinho, né, bem simples, que o aluno faz exatamente essas movimentações com os triângulos equiláteros dados, se ela viesse, né, se a internet ajudasse, ficaria bem interessante da gente perceber esse tá vindo, tá? Então, depois a gente pode voltar, mas a ideia para fazer esse tipo de atividade é realmente entender e enxergar, principalmente aqui, ó, que quando você coloca esse em cima desse, você tem essa representação. Aqui a gente tem o losango, por exemplo, né? Aqui, claro que eu vou ter que girar. Nesse caso aqui, eu consigo... Opa, aqui eu consigo a estrelinha de 6 pontas, né? Se eu girar e colocar um em cima do outro, eu tenho o triângulo, mas é impossível eu conseguir construir o quadrado a partir de 2 triângulos equiláteros, certo? Vamos à próxima questão, então. Aqui. A Rosinha, ela cortou a folha quadrada nas linhas pontilhadas. Opa, só um minutinho. A Rosinha cortou a folha, a folha quadrada nas linhas pontilhadas. Além do quadradinho central, ela juntou os pedacinhos cortados e formou outros quadradinhos iguais ao central. No total, incluindo o central, com quantos quadradinhos ela ficou? Então, nesse caso aqui, a gente tem que enxergar o quê? Quais são os quadrados resultantes, né? Quantos quadrados nós temos como resultado? Então, se a gente olhar para a figurinha da Rosinha e pensar assim, bom, eu vou tirar, deixa eu até trocar de cor aqui, eu vou tirar este triângulo retângulo daqui e eu vou colar ele aqui. Se eu tirar esse triângulo retângulo daqui e colar ele aqui, eu tenho um primeiro quadrado. Opa, eu tenho um primeiro quadrado aqui, né? Dá para enxergar esse primeiro quadradinho aqui. Ok. Então, aqui é o quadrado número 1. Depois, ela tira este retângulo aqui e cola aqui. Eu tenho outro quadrado, 2 aqui. Aí eu vou fazendo a mesma coisa para os outros pedacinhos, né? Vou tirar esse pedacinho daqui e vou colar aqui. Eu tenho o terceiro. Vou tirar esse pedacinho aqui. Vou colar aqui. Eu tenho o quarto. E com esse aqui, então, eu tenho 5 quadradinhos, que é a letra A. Então, eu tenho aqui 5 quadradinhos, ok? Vamos olhar aqui o nosso... Eu fiz um applitzinho também aqui nesse caso, né? Que dá para perceber exatamente essa movimentação dos quadradinhos, né? Quando eles são tirados. E aí, então, se dá para perceber com quantos quadradinhos ela ficou. Deveria aparecer outra coisa. Aqui, ó. Gente, tá aqui a quantidade de quadradinhos que ela ficou. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. No momento que ela faz esse tipo de corte e colagem, certo? Bom, para a nossa próxima questão, vamos lá. Aqui. Nesse caso aqui também é uma questão de composição e decomposição de sólidos, e essa aqui, então, é de fato não para uma figura plana, né? É para um sólido mesmo. Aqui, o anterior era composição e decomposição de figuras planas, né? Era corte e colagem. Aqui o aluno vai ter que pensar, primeiro, eu tenho um cubo, né? E eu quero dividir esse cubo em 4 peças iguais.
E aí se pergunta qual das alternativas pode ser uma dessas peças. Essa é uma atividade muito interessante, muito instigante de se fazer. Diego Leban fez com alguns alunos, né, para níveis mais avançados e teve soluções muito legais, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dividir o cubo em 4 partes iguais. E aí pergunta qual dessas alternativas pode ser uma das peças. Se a gente pensar num cubo e eu divido esse cubo a partir de um plano, né? Se eu tenho aqui, ele mede 2 centímetros, significa o quê? Que aqui eu cortei esse cubo exatamente ao meio. Então, eu não tenho 4 peças iguais a essas, eu tenho apenas 2 peças como essa ou como essa, né? Porque aqui eu fiz um corte a partir de um plano na diagonal de uma das faces, né? Aqui eu já passei um plano, né? Se eu tenho um cubo, eu passei um plano sobre 2 arestas, digamos assim, opostas, né? E aí eu divido esse cubo, então, em 2 partes iguais a essa aqui. Aqui eu tenho cubinhos de 1 centímetro. Significa o quê? Como eu tenho um cubo que ele é 2 por 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos de 1 centímetro. Então, não dividi em 4, mas dividi em 8. Aqui, da mesma forma, o que, que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, a face superior do cubo, tracei um segmento pelos pontos médios de 2 arestas e cortei esse cubo em 2 fatias, em 2 pedaços, e aí eu tenho, então, essa divisão dupla. Nesse caso, é como se eu tivesse pego esta divisão aqui, que eu fiz, dividi o cubo em 2 pedaços, feito uma divisão a partir desse plano que passa por esta aresta e por essa aresta, então eu tirei esses 2 pedacinhos aqui. Como eu tenho 2 pedacinhos aqui e 2 pedacinhos aqui, eu tenho então as 4 peças. Uma forma de conseguir enxergar essa divisão do cubo, novamente, ou é pegando sabão e dividindo, ou então, né, pegando um cubo de sabão e fazendo essa divisão, ou então a gente pode, de fato, usar o aplicativo como eu fiz aqui. Então, no item A, por exemplo, o que, que eu posso ver? Eu peguei, como eu comentei, né? Peguei a diagonal de uma das faces e passei um plano. Eu divido o cubo, então, nesses 2 prismas triangulares. No item B, né? Novamente, só que aqui eu peguei um plano sobre 2 arestas opostas, um plano que passa nas 2 arestas opostas. E eu divido aqui em 2 prismas triangulares novamente, né? Então, tanto a letra A quanto a letra B, eu estou dividindo o cubo em 2 partes. No item C, eu estou dividindo o cubo a partir de 3 planos, né? Eu tenho esse plano aqui que eu estou dividindo o cubo a partir desses 3 planos. No momento que eu faço essa divisão, o que, que eu tenho? Eu tenho, como eu comentei aqui, ó, eu vou ter 4 cubinhos, 1, 2, 3, 4, que são esses cubinhos iguais a esse aqui, eu não fiz todos porque dava muito trabalho, né? E aqui eu tenho, atrás, eu tenho mais 4 cubinhos, né? Então, eu tenho, de fato, 8 cubinhos de 1 centímetro. Não rola. No item D, eu peguei os pontos médios de uma das faces, por exemplo, essa face aqui, e passei os pontos médios dessa outra face, passei planos por esses 2 segmentos, né? Aqui, fiz essa jogada, e aí eu tenho aqui, então, essas 2 partes da divisão do cubo. No item E, então, né, como a gente comentou, o que, que a gente faz? A gente faz essa mesma divisão feita no item D e a divisão feita no item B, por exemplo, né? Então, aqui no item E, eu tenho que passar 2 planos, né? O primeiro plano, exatamente o mesmo que eu passei no item A,
no item D, perdão, e o outro plano, exatamente o plano que eu passei no item B. Então, aqui, ó, eu tenho, então, essa divisão em 4 partes iguais, que seria essa parte azul, essa vermelha, essa verde e essa amarela, né? Que são exatamente as 4 partes da letra E, certo? Vamos voltar para cá. Eu vou fechar esses aqui para não ficar tão pesado, que aí fica melhor. A próxima questão, então, é uma questão sobre girar objetos. Bom, nesse caso aqui, eu tenho que o Carlos ele precisa de uma das peças abaixo para completar o quebra-cabeça. E pergunta qual das peças é. Não necessariamente o Carlos vai precisar girar essa peça. Basta que ele enxergue, por exemplo, que aqui eu tenho duas saliências, então eu preciso de 2 reentrâncias, né? E além disso, eu preciso que essa peça aqui seja uma peça do bordo, né? Então, para eu ter peças do bordo, não pode ser a letra E. Tá bom, a letra E já foi banida, né? Eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar que fica mais fácil. Então, aqui a letra E já foi banida, né? Porque eu não tenho peça do bordo. Eu preciso ter aqui uma peça do bordo com duas reentrâncias, né? Então, eu preciso ter uma peça assim. E aí ele vai ter que girar mentalmente para saber qual dessas peças. Essa letra C não pode, né? Por quê? Porque ela não tem 2 saliências, ela tem uma reentrância. Esta aqui também não, porque ela tem 2 saliências. Essa aqui só tem uma saliência, né? Que seria essa aqui, que é a saliência. Ela tem essa reentrância, então não dá. Ô, riscareta, coisa feia. Opa! Para aí. Essa aqui, ela tem uma reentrância e uma saliência. Eu não quero ter reentrâncias, eu só quero ter saliências. E ela, então, a letra A é exatamente a que o Carlos vai ocupar para completar o quebra-cabeça. O que nós podemos enxergar aqui, novamente, é como que é feito esse giro dessa peça para que ela se encaixe. Então, nesse caso aqui, ó, basta perceber que eu tenho essa pecinha ali que vai se encaixar perfeitamente, como a gente já tinha visto que era a letra A. Então, a próxima questão, ela trata da parte de desenvolver uma superfície, ou seja, da planificação de uma superfície. Nesse caso, eu tenho a planificação, eu faço a dobra, né, dessa planificação, e eu quero saber uma das faces. Qual é a face que está faltando? Então, se eu olhar qual é a face, no caso aqui, que tem esse ponto de interrogação. Então, fala que Paulinho dobrou o cartão ao lado e obteve um cubo. Então, essa aqui é uma planificação do cubo, né? Aqui nós temos uma planificação do cubo, e eu quero saber quem é esse pontinho de interrogação, qual é a face que está representada nesse pontinho de interrogação. Se a gente olhar aqui, esta face é a face que está de frente, e a face que está aqui em cima é essa face aqui. Então, aqui no ponto de interrogação, ou eu vou ter esta face aqui, que é a face que vai estar do lado, ou esta face aqui, né? Por quê? Porque eu não posso, se eu vou dobrar essa face com essa, eu vou colar essa face, né, para trás e essa face aqui do lado. Bom, então observem o seguinte, não pode ser essa face, por quê? Porque eu girei o cubo para cá. Então eu estou olhando aqui nesse ponto de interrogação, a resposta correta aqui é a letra C, né? Para melhorar um pouquinho, eu fiz uma adaptação dessa questão aqui utilizando, então, cores, né? Então, no caso, eu tenho essa face aqui, que é a face azul, e a face rosa. Face azul aqui, a face rosa aqui. Quando eu dobro o cubo, vamos olhar aqui, ó, vamos dobrar o cubo a partir dessa planificação. Então, eu vou dobrar o cubo aqui, né? Observem o seguinte, ó, a face
vou colocar na configuração, opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ele voltar aqui, na configuração que está lá, ó. Aqui é a face azul, aqui é a face rosa, essa aqui é a face que está aqui assim, ó, que é a face verde, e a face que a gente está procurando, o GeoGebra não vai me deixar mostrar aqui para vocês, tá? Mas é a face amarela que está ali atrás, né? Dá pra gente enxergar quando a gente desdobra aqui. Tá aqui a face amarela, a face azul e a face rosa, certo? Então, de fato, a resposta é a letra C, tá? Aqui está a adaptação dela, né? Como eu fiz. E aqui nós temos outra questão que também diz respeito à planificação. Essa questão eu achei bem interessante de trazer, que nesse caso aqui eu tenho uma planificação um pouco diferente da planificação usual, né? Porque eu recortei a figura abaixo e eu fiz as dobras, e depois eu colei elas para obter um cubo. E aí pergunta qual dos cubos ela vai obter. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui para a gente poder desenhar, tá? Então, olha só. Nesse caso, a Paulinha, ela recortou e dobrou, né? Então, no momento que ela dobra, ela vai colar esse lado com esse, opa, aqui. Ela vai colar esse lado aqui com esse, certo? E esse lado aqui, ele vai ter que ser colado aqui. Ou vai ter que ser colado aqui, né? Esse lado churradinho aqui. Esse lado aqui vai ter que ser colado aqui em cima, só que quando ele for colado aqui, ele vai ser colado aqui, ó. E esse lado vai ser colado aqui. Tá churradinho aqui também. Agora, no momento que ela for fechar, então eu posso ter ou a letra A ou a letra E, né? Essas letras aqui eu não vou ter, nem essa aqui não pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode, tá? Por quê? Porque essas partes aqui vão ser coladas assim. Mas observe o seguinte, a letra A também não pode, porque esse cara aqui, ele vai ficar para trás, ele vai ser o oposto, ele vai ficar aqui, ó. Então, só pode, ele vai ser essa face aqui de trás, ó. Então, só pode que é a letra E. Vamos verificar? Para verificar se de fato essa é a alternativa correta, eu vou abrir aqui no GeoGebra, então, essa questão, tá? Então, olha só. No momento que a gente planifica, de fato vai acontecer o que eu comentei, ó. Eu vou planificar aqui e observem que aquelas faces, aqueles recortes, né, eles vão se colar aqui em cima dessa forma. E se a gente olhar a planificação de novo, né, esse cubo aqui ele ficou aparecendo, ele não deveria, mas se a gente olhar a planificação de novo, o que a gente pode perceber? Que de fato, essa parte aqui, que é a parte cinza, né, essa parte aqui que é a parte cinza, ela vai ficar para baixo. Então, não vai ficar adjacente a essa face que está cortadinha. Então, só pode, e é a letra E a nossa resposta correta, certo? Bom, para além das provas da UEMAP, existem outras provas, como a Canguru da matemática, ou mesmo provas de colégios militares, que também aparecem questões sobre visualização. E aí, então, eu selecionei algumas delas para a gente dar uma discutidinha. A primeira questão é uma questão do Colégio Militar de Porto Alegre, é uma questão bem extensa, mas eu achei que valia a pena trazer. Ela é muito parecida com a questão anterior, com as duas questões anteriores, e fala também sobre planificação. Nesse caso aqui, ela aborda um dado, né? E esse dado aqui tem os números, então, de 1 a 6, escritos em cada uma das faces, né? E aí, para cada face, ele diz que tem uma cor, né? Só que ao invés de montar o dado de forma a visualizar os números, se montou de forma a visualizar as faces coloridas, né?
E aí, então, dá algumas alternativas e pergunta qual dessas alternativas contém um desenho que representa o dado montado. Para isso, então, o que eu fiz? Eu já coloquei aqui o dado com as respectivas cores, né? Então, para o verso do número 1 seria o verde, do número 2 o vermelho, 3 o amarelo e assim por diante, tá? E aí, então, essas são as alternativas dadas na montagem do dado. Bom, o que a gente precisa perceber nesse tipo de questão? Né? Uma estratégia para se resolver esse tipo de questão. A estratégia, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, a estratégia seria a seguinte: eu olhar nessa montagem do dado qual face vai ser oposta a qual face, né? Se eu conseguir identificar as faces opostas, o que vai acontecer? No momento que eu olhar essa representação bidimensional deste dado, eu vou poder perceber que eu tenho faces adjacentes de cores, né, que são faces adjacentes, mas que na resposta elas estão como faces adjacentes, mas, ou seja, uma face do ladinho da outra, né, mas que na montagem do quadro essas faces, essas cores deveriam ser opostas. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, na montagem, né, eu vou colar essa face, opa, aqui. Eu vou colar a face verde com a face amarela, a face verde e a face azul, a face verde e a face vermelha, elas já estão coladas, né? E aí, se eu pensar, eu vou colar a face, essas duas faces aqui, né? A face cinza com a face azul e a face cinza já está colada com a face laranja, tá? Então, o que acontece? A face azul e a face verde, elas são opostas. Então, eu vou colocar aqui a face verde, ela é oposta com a face azul, né? Então, as alternativas que aparecem a face verde e a face azul, uma, né, que aparece a face verde e a face azul simultaneamente, elas já podem ser descartadas, né? Agora, se a gente olhar, se a face azul e a face verde elas são opostas, a face vermelha e a face cinza, elas também são opostas, né? Porque no momento que a gente colar essas duas faces, uma vai ficar oposta à outra. Então, aqui eu tenho a face cinza, ela é oposta à face vermelha, né? Então, aquelas alternativas onde tem a face cinza e a face vermelha simultaneamente, no caso, se é uma alternativa só, ela vai ser descartada. Bom, obviamente, então, a face amarela, ela é oposta à face laranja. Então, essa alternativa aqui também não vai aparecer, porque elas estão uma do lado da outra. Então, a letra B é a alternativa correta. Para a gente poder verificar se isso realmente é verdadeiro, eu, obviamente, fiz um GGB aqui. Deixa eu dar um ESC para poder chegar nele aqui, questão 9. Aí eu tenho esse GeoGebrazinho aqui, que eu posso fazer essa montagem, ó. Então, no momento que eu monto esse cubo, eu percebo que a face verde, ela é de fato oposta. Opa! A face verde é oposta à face azul, a face vermelha é oposta à face cinza, a face vermelha que está aqui é oposta à face cinza que está aqui, e a face laranja que está aqui é oposta à face amarela que está aqui. Ok? Essa aqui é uma outra questão que também envolve composição, nesse caso aqui de figuras planas, e ela foi retirada da prova Canguru de Matemática Brasil do ano de 2022, se eu não me engano. Né? Nesse caso aqui a gente tem uma estratégia bem clara para resolver essa questão, é fixar uma ou duas peças e verificar o que ocorre com o resto. Nesse caso aqui, eu vou fixar essa peça, peraí que eu vou ter que colocar o flow aqui, que eu esqueci. Nesse caso, eu vou ter que fixar essa peça que eu circulei, né, que é essa peça que tem um círculo dentro, e eu vou grudar essa peça, então, com essa peça aqui.
né? Então, eu vou ter essa composição aqui. No momento que eu faço essa colagem, o que eu vou ter? Essa peça aqui também vai ser essa peça circular aqui, né? Que seria essa peça, ela vai vir para cá. Bom, então aí eu vou começar a olhar quais as alternativas que eu tenho e descartar as que eu não vou ter possibilidade. No caso, essas duas peças circulares, elas nunca vão estar nas extremidades. Então, a letra E já foi. O que ocorre aqui? Eu tenho as duas peças circulares, mas eu não vou ter nenhuma outra na colagem que eu vou fazer, não vai existir nenhuma outra duplicidade de peças circulares juntas, então não pode ser essa aqui também, tá? Quais são as outras alternativas? Bom, a que está mais parecida é essa primeira aqui. Então, eu tenho a peça circular, né, em cima, mas aí aqui eu já não tenho, e mesmo que eu vire, eu também não vou ter essa configuração. Então, essa aqui também cai fora. Aí eu fico com essas duas alternativas para olhar. Aqui eu tenho a peça circular, aí como se eu girasse essa peça aqui, né? Então, eu tenho essa peça circular aqui, que seria essa. A cruzinha, tá ok. Agora, aqui em cima, eu vou ter duas cruzes, tá ok. Aqui eu vou ter, ao invés de ter um triângulo e uma cruz, eu tenho um círculo e um triângulo, já não rola. Então, só pode ser essa aqui, vamos conferir. Ó, eu girei para cá, né? Então, essa primeira vai ser uma cruz, essa primeira fileira, né? Uma cruz, um círculo, dois triângulos, um triângulo, uma cruz e dois círculos, dois triângulos, duas cruzes, um triângulo e uma cruz, beleza? E depois, para finalizar, então, um círculo, uma cruz, um triângulo e um círculo. Perfeito? Letra A. Exatamente a alternativa, né? Essa aqui eu não fiz no GeoGebra porque dá muito trabalho, certo? Vamos à próxima questão, então, que também é tirada do Canguru de Matemática Brasil. Nesse caso aqui, o Ari, ele corta essa figura que parece um cogumelinho, né? Bem no meio. E aí ele pega as duas partes e faz uma figura diferente. Qual figura ele poderia ter feito? Então, vamos examinar as nossas questões. Observe o seguinte, no momento que eu corto a figura bem no meio, eu não tenho como reproduzir essa figura aqui, a letra A. Por quê? Porque se eu recorto aqui bem no meio, para reproduzir a letra A é como se eu tivesse que virar, então não rola. Para reproduzir a letra B, eu preciso pegar a letra A, preciso pegar este pedacinho aqui, né? E virar ele. Só que no momento que eu viro, eu não tenho essa letra B. No momento que eu viro, eu tenho essa letra E. Então, tá aqui a resposta correta. A letra C, a gente também não consegue ter, porque exatamente pelo mesmo fato dessa letra B. E a letra D também não vai rolar, porque eu não tenho como virar as duas para esse lado, tá? Uma forma da gente perceber isso, para variar, né? Eu fiz uma pequena animaçãozinha para mostrar que, de fato, a única alternativa correta é a alternativa E. Então, se eu corto aqui, né, eu tenho, ó, eu estou tirando essa parte aqui, né? E no momento que eu tiro essa parte, tiro essa parte aqui, no momento que eu tiro essa parte, eu posso encaixá-la lá, né? Eu não tenho como virar essa parte e ficar aqui na letra A, ou virar para fazer aqui, ou então pegar esta parte e virar, que seria a mesma ideia da letra B, não rola. Na letra D, eu teria que virar as duas para o mesmo lado, não vai dar certo, né? Então, a única alternativa correta é a alternativa E. Essa também é uma questão da Canguru de Matemática Brasil e é uma questão que trata de perspectivas, né, de vistas. Está perguntando qual das figuras abaixo mostra a pilha de discos vista de cima. Então, aqui a gente tem a pilha de discos e eu quero saber qual delas vai mostrar a pilha de discos vista de cima. Observem que o meu maior disco é esse disco laranja.
Então, obviamente, ao olhar de cima, esses discos que estão embaixo, eles vão ser escondidos pelo disco laranja, né? Supondo, obviamente, que esse disco laranja ele seja um disco feito de madeira, por exemplo, tá? Então, ao olhar de cima, eu vou ter como contorno maior o disco laranja. Então, vai ser ou a letra A ou a letra B. Ao olhar de cima, o disco central é um disco azul, né? Aí depois eu tenho um disco amarelo, um disco azul e um disco amarelo. Obviamente, é a letra A, né? A gente pode verificar, né, se essa resposta realmente confere, olhando essa pilha de discos aqui, tá, lindo? Então, aqui eu tenho a pilha de discos, exatamente a mesma pilha de discos que eu tenho lá, e no momento que eu olhar essa pilha de discos de cima, eu vou ter exatamente um disco laranja de fora, um disco amarelo aqui, o disco azul, o disco amarelo e o disco azul, que a resposta é a letra A, então. Próxima questão. A Maria, ela quer completar esse quebra-cabeça. E ela tem 5 peças diferentes, que são essas pecinhas ali, que seriam um T, um L, uma pecinha única, três quadradinhos empilhados e 3 quadradinhos menorzinhos, né? Aí ela pergunta, né, qual dessas peças ela deve usar para completar o seu quebra-cabeça? Novamente, essa é uma questão de estratégia, né? Eu preciso vir aqui tentar completar esse quebra-cabeça com essas peças. No momento que o aluno pensa em fazer isso, ele precisa ter uma estratégia para verificar quais peças vão se encaixar de uma melhor forma. Então, nesse caso aqui, se eu pegar, por exemplo, olhando aqui, a gente já enxerga, pelo menos eu enxergo muito claramente, que eu tenho um T aqui. Então, eu colocaria em primeiro lugar esse T. Se eu coloco o T aqui, bom, eu posso colocar o L aqui. E aí, vou colocar de uma outra cor, eu posso colocar o L aqui. Bom, se eu coloco o L aqui, que para mim também parecia muito natural, a outra peça que sobra, ou a outra lacuna que sobra, seria essa lacuna aqui, que é exatamente essa peça. Então, quais foram as 3 peças que eu utilizei? O T, o I e o L. Bom, o Lzinho menor, né? Então, aqui tá o T, o I e o L. Poderiam ser essas outras peças? Bom, então a gente poderia até olhar. No caso, também dá para contar o número de peças, né? Que o número de lacunas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 lacunas. Então, eu posso também contar o número de peças que eu tenho para verificar quais aquelas que dão o total, né? Nesse caso, dá para a gente brincar. Opa! Dá para a gente brincar com os alunos aqui com um appletzinho, né? Eu tenho exatamente a mesma configuração, e aí aqui eu posso colocar, ó, o T, o I e o Lzinho menor. Montei, ok? Ou eu posso ir testando as outras, né? Por exemplo, coloco o T aqui, posso colocar esse cara aqui, e aí não tenho espaço para o I, até porque eu tenho 2, né? Então, é a estratégia de contar peças, né? Nesse caso, aqui também vão sobrar peças, né? Na letra C sobrariam peças. Na letra E, eu posso fazer isso, vai faltar uma peça, né? Na letra D, eu posso pegar esses 2, e aí eu vou perceber que também vão faltar peças, né? Então, tem essa estratégia de contar as pecinhas para ver quais são as que estão faltando. Certo? E aí faltou a letra C também. Não, nem sei. Eu acho que foi a letra C que eu também não fiz, mas dá para brincar usando o aplicativo. Mas nesse caso aqui, a que fecha é a letra A. Para além dessa, eu não sei por que está aparecendo esse negócio aqui do lado.
Aqui, Carmen, peraí. Apresentar. Se eu apresentar, talvez melhore. Melhorou, tá? Ok, essa aqui então. Bom, o canguru-aru desenhou algumas figuras numa folha e colocou essa folha sobre uma mesa. Em seguida, ele girou a folha da seguinte maneira: ele girou a folha para cá e obteve este desenho. E aí ele girou de novo essa configuração, ele girou de novo um giro anti-horário, isso, um giro anti-horário de 90 graus. Horário de 90 graus. Vamos agora para uma questão que ela trata de girar objetos. Né? Nesse caso aqui, o canguru-aru desenhou algumas figuras numa folha e colocou a folha sobre a mesa e em seguida ele girou a folha da seguinte forma. Ele fez um giro no sentido horário de 90 graus e teve essa configuração. E aí ele vai girar novamente 90 graus e aí se pergunta qual a configuração que se vai ter. Bom, então vamos examinar aqui. No momento que eu giro de novo aqui 90 graus, né, esse círculo aqui, que estava aqui, né, no momento que eu girar 90 graus para cá, esse círculo que estava aqui, ele vai ficar aqui. Esse cara, ele vai ficar aqui, e este aqui vai ficar aqui. Opa, assim. Vai ficar assim. Né? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Certo? Ok? Vamos para a próxima questãozinha. Deixa aqui. Essa aqui é uma questão bem interessante, porque ela é uma questão de composição de sólidos, né? E aí a gente tem aqui, então, 4 blocos com 2 cubinhos cada bloco. E aí se pergunta qual das estruturas a seguir com 8 cubinhos de cada ele não pode montar com seus blocos. Bom, então se a gente tem aqui esses 8 cubinhos, a gente pode olhar da seguinte maneira, né? Aqui eu tenho uma composição, na primeira que eu tenho, vou pegar aqui com marca-texto, 2 cubinhos, 2 cubinhos, 2 cubinhos e lá atrás outros 2 cubinhos. Beleza. Essa letra B, obviamente, ela pode ser feita, né, com os seus 8 cubinhos. A letra C também, porque eu tenho 2 cubinhos aqui, 2 cubinhos atrás, 2 cubinhos aqui, 2 cubinhos aqui. Ótimo. Essa também, obviamente, pode ser feita. E a letra D a gente não consegue fazer. Por quê? Porque eu tenho 2 cubinhos aqui, 2 cubinhos lá atrás, 2 cubinhos aqui. Esses 2 cubinhos que sobram, eles estão separados e não tem configuração que a gente consiga colocar de forma a ter 2 cubinhos separados, como na letra D. Certo? Aí a gente tem uma próxima questão, que também é uma questão de composição. Não, mentira, essa aqui não é de composição, a próxima aqui é. Essa questão aqui é uma questão de projeção também, então ela tem uma caixa transparente, contém 6 cubos do mesmo tamanho. A caixa está apoiada na posição mostrada na figura, olhando a caixa de cima, o que a Clara vê? Então, novamente, é uma questão de projeção, né? De projeção. Então, desculpa eu. Vão ter vários cortes, tá? Mas aí tu me ensina a cortar que eu corto. Aqui. Nós somos sozinhos, né?
Essa questão aqui também é uma questão da Canguru de Matemática Brasil, né? Nesse caso aqui, a Clara ela tem uma caixa transparente que tem 6 cubinhos dentro, todos eles de mesmo tamanho. A caixa está apoiada na posição que está mostrada aqui nessa figura, como se tivesse uma mesa aqui embaixo. E aí se pergunta, olhando a caixa de cima, o que a Clara pode ver? Então, é novamente uma questão de coordenar vistas, ou seja, da projeção. Olhando de cima, né, qual a vista que a Clara vai ter. Observem o seguinte, a letra A é impossível. Por quê? Porque falta... Opa, a letra A aqui é impossível porque falta esse cubo aqui, né? Para ser a letra A, eu teria que ter todos os cubinhos. A letra B também não. Por quê? Porque o cubinho que aparece tá... esse cubinho aqui, ele deveria estar aqui, né? E ainda tem este cubo... É isso. Esse cubinho tinha que estar aqui, né? Então, se esse cubinho aqui tinha que estar aqui, só pode que é a letra E. Não tem outra alternativa. Certo? Essa questão também é da Canguru de Matemática Brasil e é uma questão de coordenação de vistas, né? No caso aqui, eu tenho uma caixa transparente contendo 6 cubinhos de mesmo tamanho. A caixa está apoiada na posição mostrada na figura, ou seja, como se tivesse uma mesa aqui embaixo, né? E olhando a caixa de cima, o que o aluno enxerga? O que a Clara enxerga? Então, se eu olhar de cima essa mesa, eu vou olhar o seguinte. Deixa eu abrir aqui no Flow. Só um minutinho. Tá. Aqui. Se eu olhar de cima, eu vou perceber o seguinte. Aqui eu tenho dois... opa. Aqui eu tenho 2 cubinhos, né? 2 cubinhos. Aqui eu tenho um cubinho e lá embaixo eu tenho um cubinho, certo? Então, qual é a alternativa correta? Né? 2 cubinhos aqui, um cubinho, um cubinho, um cubinho, letra E. As outras alternativas, obviamente, não são possíveis. Uma forma da gente enxergar isso, caso o aluno tenha alguma dificuldade, novamente eu produzi aqui um appletzinho que me dá exatamente a configuração da caixinha, né? E aí a gente olhando de cima, então, tem a resposta correta, né? Essa é a configuração da caixinha. Lá tá ela, ó. Dá pra gente diminuir um pouquinho aqui para ficar as duas coisas na tela. A configuração da caixinha. Olhando de cima, então, a gente tem exatamente a letra E, certo? Essa é uma questão também da Canguru que envolve a composição de sólidos, né? Nesse caso, são dados 3 blocos pequenos e eles são utilizados para montar blocos maiores. Para obter os blocos maiores, é possível girar os blocos pequenos para encaixar. E aí a pergunta é, qual dos blocos não é possível fazer com os blocos pequenos? Bom, então eu vou desenhar aqui junto uma estratégia, a gente olhar exatamente as vistas, né? Eu observo que essa atividade, ela não é uma atividade do nível 1, né, da Canguru, é uma atividade já para o nível 2, né, para os alunos de 5º ou 9º ano. Mas eu achei interessante colocar aqui 5º e 6º ano, não, 6º e 7º ano. Eu achei interessante colocar aqui exatamente porque é uma questão mais elaborada, né, e é mais interessante da gente ver. Então, eu vou pegar a primeira, assim, que eu acho mais simples, vou olhar aqui a letra D. Na letra D é possível ver que eu vou colocar assim, ó, o bloco de 3, vou chamar, né? Esse bloquinho
aqui como sendo o bloco de 3, aí eu vou pegar uma outra cor, o vermelho aqui, para colocar esse bloco que parece um Lzinho, e esse bloquinho azul aqui vai ser o bloquinho que é um T, tá? Então, se eu começar a identificar aqui, por exemplo, nesse animalzinho aqui, eu tenho o T, parece um cachorrinho, né? Aqui a gente pode identificar o bloquinho de 3 peças, e aqui em cima, então, dá para identificar o Lzinho, giradinho, certo? Então, aqui foi super fácil de ver. Aqui, por exemplo, eu posso identificar, pegar aqui no azul, eu posso identificar o T, aqui eu tenho o bloquinho de 3 peças, que é o L, e o Lzinho menor, né? E aqui a gente tem o bloco maior, também de 4 peças, que não é o T, tá? Beleza, nesse caso aqui foi tranquilaço da gente enxergar. Vamos lá na letra B, né? Eu tenho, na letra B, eu posso identificar aqui, deixa eu pensar, vamos identificar o T, que eu acho mais simples de identificar primeiro. Aqui eu tenho o T, ótimo, né, que seriam esses. Aí aqui eu posso colocar o bloquinho de 3 peças, ou o Lzinho maior aqui, né? E ali sobra um bloquinho de 3 peças, tranquilo, na letra B. Agora, na letra C é mais legal. Na letra C, a gente tem aqui, vou colocar, eu enxerguei primeiro o L, identifiquei o L aqui. Agora, a gente pode identificar também aqui o T, ó, porque eu tenho que encaixar o bloquinho de 3 peças, né? Então, eu identifico o T aqui. E o bloquinho de 3 peças, eu identifico aqui. E aí, a opção que eu não consigo desenhar é a letra E, né? De fato, a gente não vai conseguir fazer uma configuração aqui para a letra E. Então, fica como exercício tentar conseguir encaixar eles de forma a formar a letra I. Eu acho que é uma boa atividade, não vai dar certo. Nosso próximo aqui é uma questão do Enem, tá? É uma questão de gerar sólidos. Se a gente pensar, aqui eu tenho uma anticlépsidra, né, que é o sólido obtido ao tirar 2 cones opostos pelo vértice de um cilindro equilátero, cujas bases coincidem com as bases do cilindro, né? Essa anticlépsida pode ser considerada também como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Então, observem que o que a gente quer é um sólido que é como se fosse um cilindro retirado 2 cones, né? Esse sólido ele é muito utilizado para mostrar o volume da esfera, né? Então, se pergunta qual é a figura plana cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlépsidra como da figura acima. Bom, é interessante a gente olhar para essa figura e pensar nela girada, né? Então, qual daquelas alternativas vai me dar esse giro? Eu estou chegando nela aqui. Eu tava... Ué, não foi legal, tá? E aí, então, qual delas vai ser esse giro aqui? Bom, se a gente olhar, por exemplo, para essa primeira aqui, quando eu girar aqui, eu vou ter um buraco no meio. Não é o que eu quero. Na letra B, quando eu girar a letra B, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente as duas partes que eu preciso, né?
eu preciso tirar, que são os dois cones, porque eu vou tirar essas duas partes aqui. Então, a princípio, parece que é a letra B. Na letra C, quando eu girar, eu vou ter exatamente os dois cones e vou ter a parte da anticlépsida fora. A letra E vai dar um negócio muito louco, porque eu vou girar e aí ela vai ficar gira. Então, aqui eu vou ter como se fosse um negócio estranho, assim, né? E ainda vou ter esses dois buracos e vou ter uma outra parte. E essa letra E também, eu vou girar e não vai dar certo. Se a gente quiser enxergar como que essas coisas ficam, né? Fiz um appletzinho aqui para a gente testar. E é legal fazer isso com as crianças, e essa foi uma experiência que eu tive numa semana olímpica, que foi muito interessante de que perceber a diferença no momento que tu enxerga isso sendo gerado na tua frente. Então, o que a gente pode fazer aqui é desenhar essas figuras. Então, aqui, por exemplo, eu vou desenhar a letra A, né? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu desenhei ali, seria a figura da letra A, e agora aqui eu tenho ela girada, tá? Então, observem que lá dentro, deixa eu tirar aqui um pouquinho, que dá para enxergar melhor, lá dentro eu tenho um furo, né? E aí a gente consegue enxergar assim. Depois, na letra B, que foi o que eu disse que daria certo, eu tenho o contrário, né? Então, eu tenho aqui, aí eu vou tirar para cá e vou tirar para cá. E aí, no momento que a gente gerar, tá ali a nossa anticlépsida, né? Porque vai sair exatamente os cones, né? Ó, vão sair os cones e eu vou ter, então, a anticlépsida. E é legal fazer os testes com as demais. Essa aqui fica um negócio realmente bem interessante, tá? Como eu falei, o link para essas atividades vão ficar aqui na descrição do vídeo, certo? Para além das provas de Olimpíadas, a gente consegue perceber questões que abordam a visualização espacial em alguns testes internacionais, sejam eles testes psicométricos ou mesmo alguns testes que são feitos para pesquisas sobre essas habilidades. Então, eu selecionei algumas questões aqui desses testes, né, que podem aparecer em algum momento em algum tipo de Olimpíada, e são questões que fazem com que essas habilidades de visualização elas sejam desenvolvidas por parte dos alunos. Então, o primeiro teste é esse aqui, uma primeira questão, tá? Ela foi tirada de um teste psicométrico, tá? O desenho ilustra uma folha de papel que foi dobrada. As linhas pontilhadas indicam a folha inteira e cada desenho representa uma única dobra. O quadrado preto mostra onde a folha foi perfurada. Em que locais os furos aparecem quando a folha for desdobrada? Então, para essa atividade, a gente percebe o seguinte: essa aqui é a folha inteira e aqui é a folha gabarito, né, com os furos. Então, se eu observar o primeiro furo aqui, né, esse furinho aqui, ele está representado, deixa eu abrir aqui no Flow rapidinho. Esse primeiro furinho aqui, então, que é esse furinho aqui, peraí, opa, esse furinho aqui, né, que foi o furo feito, ele é exatamente esse furo aqui, né, que é o furo que ele está chamando de D2. E aí, então, ele pergunta em que locais os furos aparecem quando a folha for desdobrada. Então, o 2D aqui, né, o D2, e aí observe o seguinte, essa folha ela foi dobrada dessa forma, né, ela foi dobrada assim. Então, o outro furo, ele vai estar, se a gente pensar que foi dobrado aqui, né, o outro furo, ele vai ter também na coluna D e aqui exatamente no meio, né? Então, vai ser quem? A D2 e a D5, ou as 2D, né? 2D aqui e a 5D aqui. Então, é a letra B. Né? Essa é uma forma da gente resolver esse tipo de atividade. Uma outra aqui
né? Esse desenho aqui também ilustra a mesma folha de papel, foi tirada exatamente da mesma, do mesmo teste, né? Ilustra aquela folha de papel que foi dobrada, e as linhas pontilhadas, então, elas estão representando aonde a gente as linhas pontilhadas representam a folha inteira, e aqui então são representadas as dobras, né? Então aqui, opa, deixa eu colocar onde eu consigo. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tenho a folha inteira e aqui eu tenho as dobras, né? Essas são as dobrinhas que foram feitas. Então, em primeiro lugar, eu vou olhar onde é que está o furo. O furo está aqui, né? Exatamente na 3, opa, na 3A. Um pouquinho mais para cima. Na 3A aqui, né? Observem que a gente dobrou a folha para cá, né? Então, eu dobrei a folha para cá, e além disso, a folha foi dobrada para cá, né? Então, se eu olhar, eu vou ter que ter três furinhos, né? Então, esse aqui já não é. Então, um é o 3A, o outro furo é quando eu dobro de cima para baixo. Então, o outro furo só pode ser, né? Eu dobro daqui para cá. Só pode ser esse aqui, né? Porque ele seria esse furo que tá aqui, certo? E o outro, eu tô tirando daqui para cá, né? Então, se a gente pensar que vai pegar esses caras aqui, né? Não vai poder ser o primeiro, porque ele vai ficar lá. Só pode ser, não vai poder ser esse primeiro aqui, né? Só pode ser esse furinho aqui, porque ele vai vir para cá. Então, é o 2A, o 3A, o 2A e o 6D. Isto? Letra A. A gente precisa perceber como que essa folha vai ser dobrada e em qual lugar vai ser feito esse furo. Certo? Opa. Deixa eu fechar aqui. Aí depois a gente tem uma outra... uma outra questão que pergunta quais das figuras é a rotação desse objeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber? Observem que aqui eu tenho um T, opa, aqui eu tenho um T, deixa eu voltar aqui para poder desenhar. Aqui eu tenho um T, então, e ele não está totalmente completo, né? Falta um pedacinho aqui para ele estar completo. Então, obviamente, não pode ser esse C, talvez seja o D, né? Porque aí o D aqui tá ok, ó, né? Mas o que acontece aqui no D? Eu estou girando essa peça para cá, né? Eu estou girando essa peça para minha esquerda. Se eu giro essa peça para a esquerda, esse aqui também não, porque ela não está pintada aqui embaixo, ela só está, né? Ela, a princípio, deveria aparecer aqui em cima pintado também, não está aparecendo. E realmente a letra B. Por quê? O que acontece aqui na letra B? Eu giro para a direita e depois eu faço outro giro aqui. Então, certamente a letra B, certo? Uma outra questão que eu selecionei foi essa aqui, que ela é muito parecida com algumas que já apareceram, né? Qual cubo pode ser formado dobrando esse objeto aqui? Bom, nesse caso, o que a gente precisa perceber? Precisa perceber o seguinte: qualquer que seja a dobra que eu fizer, eu preciso ter aqueles semicírculos aparecendo, né? Por quê? Porque esse aqui é uma planificação
muito parecida com aquela planificação que a gente fez das cores, né? Então, se eu olhar aqui, se eu dobrar esse objeto aqui, deixa eu abrir aqui onde eu posso arriscar de novo, tá? Eu vou ter essa colagem aqui, eu vou ter essa colagem aqui, certo? Aqui eu vou ter esta colagem, né? Então, observem que essa letra A, ela não vai poder aparecer. Por quê? Porque de qualquer maneira que eu posicionar esse cubo, eu preciso ter um semicírculo aparecendo. Então, essa letra A não vai rolar. A letra B também não, porque em nenhum momento eu tenho eu tenho uma face vazia, né? Porque todas as faces, elas têm algum tipo de desenho. Aqui na letra C, da mesma forma, eu não vou ter nenhuma face com semicírculo sem algum desenho. Então, só resta mesmo a letra D, ok? Vamos para um próximo. Talvez essa não seja a melhor estratégia de visualização, mas é a forma que eu enxergo, né? Talvez vocês, ao resolverem as questões, enxerguem de uma outra maneira. Agora, a pergunta aqui é, qual é o cubo que é equivalente ao cubo dado? Observem que aqui eu não tenho planificação, eu apenas tenho um cubo e eu quero saber qual seria o cubo equivalente a esse, ou seja, qual outra vista deste cubo aqui eu tenho. Bom, primeiro, essa vista aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Porque quando eu girar este cubo para cá, né, quando eu girar esse cubo para minha esquerda aqui, o que ocorre? A parte superior ela fica igual, só que essa parte aqui ela vai ser girada lá para trás. Então não rola. Esse cubinho aqui não é o mesmo, né? Por quê? Porque ele está... se eu tivesse essa configuração aqui, eu não poderia ter esse triângulo nessa posição. Essa configuração aqui também não é possível, porque se essa parte aqui for a superior, se essa face for virar a face superior, esse triângulo ele vai ter que ser virado. Agora, se a gente tiver essa configuração, o triângulo aqui tá exatamente na mesma configuração do cubo maior, a parte superior é exatamente a mesma, então esta face aqui deve ser essa face lateral que não está aparecendo. Então, a resposta correta é este quarto cubo. Certo? Vamos continuar aqui. E aqui tem uma última questão, que é uma questão de identificação das seções de um sólido. Como eu comentei, são questões que quase nunca aparecem na Olimpíada Mirim, uns que podem vir a aparecer em algum momento e é interessante a gente explorar. Em particular, essa questão, ela é de um teste de habilidade espacial muito legal, feita por um grupo de pesquisadores australianos. E esse grupo de pesquisadores, ele fez um teste exatamente para crianças de 11 a 13 anos, com 20 questões sobre habilidade de visualização espacial. E essa é uma dessas questões. Então, nesse caso aqui, eu tenho um cubo e ele foi cortado ao longo da borda, conforme ilustra aqui. E a pergunta é, quais das seguintes figuras representa a face remanescente após o corte? Ou seja, qual é a seção que eu consegui aqui ao cortar esse cubo? Então, se a gente olhar aqui, no momento que eu corto o cubo, né? No momento que eu corto esse cubo desta forma, eu tenho uma seção lá atrás, desta forma aqui, né? Eu tiro aqui e tiro lá, né? Apesar da gente não conseguir enxergar direito, né? Eu estou tirando lá atrás, então seria essa letra D. Uma forma da gente enxergar isso melhor, para variar, né? Eu fiz um aplicativozinho aqui, bem rapidinho, um appletzinho,
para mostrar no GeoGebra, então, essa seção, né? Aqui eu tenho o cubinho, ali eu tenho o corte já feito, e ao retirar esse corte, então, a gente tem exatamente aquela face que ele chama de face remanescente após o corte. Ok? Bom, essas seriam as questões que eu achei pertinente mostrar nessa aula, né? Mas para além dessas questões que eu apresentei, eu acho que é interessante a gente conhecer alguns lugares na internet que nos possibilitam a treinar esse tipo de habilidade, tá? Observem que em nenhum momento eu fiz algum cálculo. Essas questões, elas parecem ser questões muito simples, mas elas muitas vezes acabam nos enganando, né? Então, aqui eu selecionei um site, que é o Matematicos, né, que tem exatamente tarefas para desenvolver o que eles chamam de imaginação espacial. Aí eu vou entrar nesse site. Ele é um site bem para criança mesmo, né? E aí aqui, por exemplo, eu tenho planificações de um cubo. Esse aqui é um joguinho bem legal que é para achar uma princesa e tem que ir montando pedaços do muro do castelo. Esse aqui são atividades que eu não mostrei em nenhum momento, mas são atividades de rolagem de cubo. Esse tipo de atividade aqui a gente já trabalhou, que seriam a parte de composições, e aqui a parte de rotação de sólidos. Então, eu vou pegar um exemplinho aqui de planificação de cubos, tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo para a gente posicionar o cubo azul, esse quadrado azul, para obter, então, uma planificação do cubo. Para quem não sabe, existem 11 formas de se planificar o cubo, né? E aqui, então, por exemplo, eu acho, né, que se eu colocar nesta posição, eu tenho uma planificação. Então, eu posicionei o quadrado e aí eu vou pedir para ele fechar. Ah, perfeito, ó, eu realmente consegui uma planificação do cubo. Aí a gente pode pensar, tá, mas se eu não quiser, se eu colocar no lugar errado, o que, que vai acontecer? É bem legal. Então, vamos supor que aqui eu tenha uma planificação do cubo, que eu acho que essa seja uma planificação do... Opa! Volto, que essa seja uma planificação do cubo. E aí ele vai me dar aqui, ó, não fechou, não deu certo. Então, são atividades bem interativas que podem ser feita com os alunos, tá? Também eu vou deixar o link do Matematicos aqui na descrição do vídeo, certo? Bom, a gente já viu aqui, então, as planificações, né, do cubo. Esse aqui é uma historinha, né, ela é um pouco comprida, assim. Tu entra, então tem um príncipe aqui, ele tem que ajudar a princesa a sair do castelo. E a ideia aqui é ir reparando fazendo reparações no muro, né? Para isso, então, ele diz assim, qual dessas peças que está aqui vai reparar o muro que está aqui. Então, por exemplo, eu acho que é essa peça aqui, só que eu preciso girar ela, né? E aí, bom, feito isso, eu reparei o muro, né? E aí, assim, tem mais 3 ou 4 para reparar, são 5, na verdade, para reparar o muro. Aí, assim, tá reparado, ele vai ganhando coraçãozinhos até que ele consiga salvar a princesa, tá? Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Aqui a gente tem o rolamento de um dado, tá? Então, aqui eu tenho essa posição do dado, e aí ele diz que em 2 passos eu preciso chegar nessa configuração. E aí ele diz assim: primeiro eu vou para trás e depois eu vou para a direita. Aqui primeiro eu vou para a direita, então eu venho para frente, até que eu consiga chegar nessa configuração. Esse aqui é realmente bem legal porque tu tem dois movimentos apenas para chegar na configuração que você quer. Né? Talvez seja um problema,
o inglês, né? Mas eu acredito que não dê maiores problemas, assim, porque todo mundo sabe o que é frente, trás, esquerda ou direita, tá? Esse outro aqui são os cubos quebrados, né? E aí esse tem uma atividade, é uma atividade bem interessante, né? Porque você tem um cubo e tem que verificar qual cubo vai encaixar nesse cubo quebrado, né? E aí você olha, né? E aí, ó, não encaixou, não é esse, aí você tem outras chances para verificar, tá? Nesse caso, algo que é legal aqui é que em uma outra página desse mesmo lugar é dado o modelo 3D para fazer impressão 3D desses cubinhos, né? Então, se alguém tiver impressora 3D e quiser fazer esses cubinhos, tem essa opção, né? Deixa eu sair daqui deste. Opa. E aqui tem também um de rotacionar sólidos, e aí pede, né? Qual dos sólidos é igual ao sólido azul, né? E aí a gente pode aqui, para esse sólido azul, eu posso girar. Opa! Eu posso girar e verificar qual deles é exatamente igual ao azul. Tem um jeitinho de girar aqui que eu não estou conseguindo ver. Como é que... aqui. Sim, isso. Aí eu posso girar aqui e verificar qual deles é exatamente igual ao que eu tinha, né? Então, por exemplo, eu posso ver que dá exatamente esse mesmo sólido aqui. E aí eu posso verificar e ele disse, ok, você fez porque eu tinha marcado outro antes, né? E aí assim a gente vai fazendo os outros. Tem várias questõezinhas desse tipo. E aí aqui tem futuras tarefas, né? Aí tem outras tarefas aqui. E aqui diz, então, os arquivos em 3D. Para quem quiser imprimir, está aqui no Printables, que é um repositório de materiais tridimensionais, né? É possível fazer o download aqui de todas as peças e imprimir, né? Se faz o download em STL, se imprime para quem tem esse tipo de alternativa, tá? Bom, então, gente, assim, eu quero agradecer esse tempo que vocês ficaram me ouvindo, né? E para não esquecer, algo que eu acho muito importante é lembrar que a visualização é um processo mental e particular de cada um de nós, e ela precisa ser estimulada. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade na parte de visualização, e talvez por isso esse tipo de questão que aparece nas Olimpíadas e em outros momentos, elas são questões que realmente me instigam muito. Se alguém quiser, eu vou deixar aqui também na descrição 2 links que eu acho que seriam bem interessantes de olhar para quem gosta desse tipo de coisa. São com questões do Enem, né? Todas elas do Enem desde 2009 até 2022, eu acho, que são questões que a gente selecionou que elas dependem da visualização para serem realizadas, e todas elas a gente fez um apliquezinho no GeoGebra para facilitar, então, para aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade. É isso, gente. Agradeço muito de coração esse tempo aí que vocês ficaram me ouvindo. Até um próximo Pró-Olímpico. Boa sorte. E eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou deixar também o meu e-mail para quem quiser, mas é carmen@ufsm.br. Tá joia? Um abração e tudo de bom. Boa sorte nos exercícios.